A gente segue com assuntos da capital federal, já que às vésperas do julgamento de Jair Messias Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes reforçou o monitoramento na área externa da residência do ex-presidente na capital federal, dentro de um condomínio onde nós temos acompanhado já imagens aqui ao vivo, inclusive, até mesmo uma espécie de uma vistoria em veículos que estão visitando a residência do ex-presidente. Vamos conversar com o especialista, o doutor Gustavo Sampaio, especialista em Direito Constitucional da Universidade Fluminense. Uma ótima tarde ao senhor, que bom conversarmos neste final de semana para nos ajudar a entender um pouco melhor sobre este julgamento. E eu quero já iniciar com uma seguinte pergunta. Quando nós acompanhávamos a operação da Lava Jato, todo o caso de julgamento de nomes da Lava Jato, eles tinham ainda uma chance de recorrer ao Supremo Tribunal Federal após uma condenação. No caso do ex-presidente, já será julgado pelo STF. Onde recorrer numa eventual condenação? Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que nos acompanham na Jovem Pan. Em verdade, nos casos referenciados por você sobre a Operação Lava Jato, a competência era de uma vara federal em primeira instância, era a 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná, e dali para cima, Bruno, havia toda a cadeia recursal, não se tratava de recurso ao Supremo Tribunal, mas de recurso ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre, e dali em diante havia recurso excepcional que fosse, para controle de legalidade que fosse, no Superior Tribunal de Justiça, e, eventualmente, recurso para controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, ou até habeas corpus no Supremo Tribunal. Mas no caso aqui do ex-presidente Jair Bolsonaro, e não só dele, Bruno, eu estou falando também de ex-ministros de Estado, como o general Braga Neto, como o general Paulo Sérgio Domingues, como o general Heleno, e até o ex-comandante da Marinha, como o almirante Albir Garnier. Todas essas autoridades eram detentoras de foro especial por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal. O que significa dizer que aquelas ações penais eram ações penais que já começavam e terminariam, portanto, no próprio Supremo Tribunal Federal. Quem detém prerrogativa de foro na Suprema Corte é julgado em única instância na Suprema Corte, Bruno. Então, para concluir, não há propriamente recurso. Aquele recurso tradicional dado ao cidadão comum, o chamado duplo grau de jurisdição, aquele direito de, em sendo condenado, recorrer-se a uma segunda instância, inexiste nesse caso. Até porque, dentre outras razões, não há nenhum tribunal acima da Suprema Corte. O que pode acontecer não é o prognóstico que se faz, mas o que pode acontecer é de, havendo divergência qualificada na turma, Bruno, o que significa divergência qualificada? Não apenas um ministro votando pela absolvição, mas se 2 ministros votarem pela absolvição e os outros 3 pela condenação, aí serão cabíveis embargos infringentes do julgado, que constituem um recurso para a própria instância, entende? Então não se trata de duplo grau de jurisdição, mas um recurso para a própria instância quando há divergência qualificada. Todavia, se sobrevier a condenação por 4 votos a 1, esse único voto divergente não abrirá espaço a embargos infringentes. Então eu posso dizer a você que a situação é de instância única. Havendo absolvição, estarão absolvidos, o Ministério Público não terá como recorrer, havendo condenação, estarão condenados e as defesas não poderão manejar, a princípio, recursos. Bom, o senhor, como experiente operador do direito, o senhor acompanhou toda essa investigação, o caso no STF, o senhor comentava sobre ter uma divergência de voto. O senhor espera, tem uma análise que haverá alguma divergência ou será uma condenação de forma unânime ali, uma decisão da primeira turma? Bruno, tudo que eu vou te falar é especulação e produto do que se tem especulado, jornalistas, juristas, todos que acompanham a cena do Supremo Tribunal Federal. Existe uma possibilidade aparente de haver uma divergência capitaneada pelo ministro Luiz Fux. Por quê? Porque ele já acenou em alguns outros momentos
em comentários que fez durante sessões da primeira turma do Supremo Tribunal Federal sobre certas discordâncias em relação a alguns aspectos. Mas, claro, só se sabe efetivamente a decisão quando o juiz a proferir. Mas há uma estimativa de que talvez ele possa divergir. Eu não acredito que haverá outras divergências. Todavia, Bruno, o tabuleiro de xadrez do processo, ele é muito mais complexo do que nós estamos falando aqui. Então não se trata apenas de condenar ou absolver, como se fosse assim uma relação binária, cartesiana. Pode ter meio termo para muitos aspectos. Eu exemplifico. São mais de 30 corréus. Agora serão julgados 8, chamados integrantes do primeiro grupo, o núcleo crucial da trama golpista, como se resolveu chamar. Pois bem, nada impede que um seja condenado e o outro seja absolvido. Todavia, em relação a cada um desses réus, se faz a imputação de 5 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, crimes da Lei 14.157, recorda-se? Organização criminosa armada, crime da Lei 12.850, dano ao patrimônio público da União e deterioração do patrimônio tombado. 5 crimes para cada réu. Pode acontecer de um dado réu, o próprio ex-presidente, ser condenado por 3 crimes e absolvido de outros 2. E de um outro réu ser condenado por 2 crimes e absolvido de outros 3. E vou além para demonstrar a complexidade do tabuleiro de xadrez. Pode ser que num dado crime dos que são imputados, a unanimidade dos ministros, ou seja, 5, são 5 juízes que integram a primeira turma, que esses 5 condenem à unanimidade por 2 ou 3 crimes, mas que por outros 2 crimes haja divergência de 2 votos pela absolvição. Então, esse réu condenado não terá como apresentar embargos infringentes dos 3 crimes pelos quais tenha sido condenado à unanimidade dos votos, mas poderá embargar em relação aos 2, em que tiver tido 2 votos pela absolvição. Moral da história, para não alongar, já me alonguei muito. O território é muito complexo e com o resultado do julgamento é que nós vamos saber efetivamente a situação de cada um, se serão possíveis embargos ou não, o que será possível fazer, o que não será possível e, eventualmente, quem poderá ser absolvido no meio de toda essa grande escala desse grande julgamento histórico no Supremo Tribunal Federal, Bruno. Excelente, quase uma aula de graça aqui ao vivo na Jovem Pan, o senhor nos ajudando a entender justamente este importante cenário do julgamento. Quero ouvir mais um pouco do senhor sobre o seguinte, aqui, doutor, se fala, tem uma análise do ex-presidente na condição de réu ir assistir a este julgamento. O senhor tem uma avaliação que seria importante ele estar lá ou seria uma afronta, seria algum recado ele estar lá acompanhando esse julgamento? Qual é o entendimento do senhor sobre a ida ou não do ex-presidente para assistir este julgamento final? Bruno, não acho que seja afronta, muito pelo contrário. Eu acho que nos julgamentos criminais, tão bom é quando todos os réus estão presentes. Ou se houver um réu só, o réu presente. Isso não muda em nada a independência funcional dos juízes da corte para emitir seus votos, as suas impressões, para efetuar o seu julgamento. O processo penal, sobretudo o processo penal, Bruno, que é a cidadela mais avançada da repressão estatal, falo repressão estatal legítima, né? A repressão estatal que o Estado tem dentro da sua soberania para dar uma resposta pela possível prática de um crime. A jurisdição criminal é, portanto, algo que deve ser público, transparente, aberta a todos, visível, fiscalizada e controlada por todos. Ora, que dirá o réu, que a parte mais interessada é, portanto, parte na relação processual, não só pode estar presente, como deve estar presente. E tenha certeza, os juízes do Supremo Tribunal Federal, com toda a experiência que carregam ao longo de uma vida inteira dedicada ao direito, eles não vão ser mais independentes ou menos independentes pela presença ou pela ausência do réu. Agora, para o réu é muito importante, para a sociedade é muito importante, para o processo penal é importante. Então, acredito que, na medida em que esses grupos, porque o tribunal dividiu em grupos, na medida em que esses grupos
que são grupos dos réus na ação penal 2668, que é essa grande ação penal que está em curso, forem sendo julgados, tanto melhor que todos eles estejam presentes na sala de sessões durante o julgamento, é como penso, Bruno. Sim, agora só para a gente finalizar, já vou liberar o senhor, está na hora do almoço, faltando 15 minutos para 1 da tarde, seguimos ao vivo aqui na Jovem Pan. A gente viu em julgamentos recentes que há outros que atuaram diretamente no 8 de janeiro foram condenados a 8, 11, a 15 anos, até algumas condenações superiores a 15 anos. Isso é visto como uma régua, um recado para esses que serão julgados agora na semana que vem, de que não haverá uma sentença com uma condenação inferior a esses de 11, de 15 anos? Ou seja, ficou estabelecida essa régua que para aqueles que atuaram numa espécie de uma organização, no entendimento da investigação, essa condenação será superior, doutor? Essa régua, Bruno, ajuda a fazer uma estimativa, mas ela não pode ser uma verdade no processo. Por quê? Porque há dois princípios capitais que estão em jogo e são princípios constitucionais. O primeiro deles, o da responsabilidade penal individual. Cada um de nós, cada indivíduo, responde pelo que faz e pelo que deixa de fazer. Nos chamados crimes comissivos, que são aqueles crimes cometidos por ação, e nos crimes omissivos, que são os cometidos por omissão. Cada um tem que responder no limite da sua culpabilidade. Então, a resposta penal, ela não pode ser uma resposta penal em grupo, em bloco. Ela tem que ser individualizada por conduta. Um pode ter um grau maior de culpabilidade do que o outro no mesmo fato. E isso importa na responsabilização penal. Outro ponto, o princípio da individualização da pena. Quando há uma condenação, vai-se fazer a dosimetria da pena, o cálculo da pena, com base na circunstância individual de cada um. Então, esses dois princípios fazem com que nós não possamos entender a existência de uma régua definitiva para metrificar as outras penas. Todavia, serve como elemento de especulação. Então, se lá atrás, aqueles que invadiram a Praça dos Três Poderes, que não tinham poder de mando, que os integrantes da alta cúpula do governo presumivelmente poderiam ter em toda essa trama. Então, é claro que a tendência é que as penas sejam maiores e mais. Lá no caso da invasão da Praça dos Três Poderes, um dos crimes envolvidos era o crime de associação criminosa, crime do artigo 288 do Código Penal. Em relação aos mandantes, a Procuradoria-Geral da República imputa crime de organização criminosa, que é um crime mais grave com uma pena maior, entende? Então, Bruno, para concluir pela extensão da explicação que não é comportada dentro de um tempo curto, então aqui para fazer uma sinopse, eu te diria o seguinte: a tendência é que as penas sejam maiores se vier condenação para quem for condenado por integrarem a alta cúpula do governo, portanto, por terem um poder de mando presumivelmente maior, mas tudo vai variar se o tribunal, e aqui fica a última menção importante, vai entender pelo concurso material. Concurso material é somatório de crime e somatório de penas. Dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, ou se a turma vai entender que a abolição violenta do Estado Democrático de Direito terá sido um meio para atingir o golpe de Estado. A depender disso, nós poderemos aí ter uma variação até de 8 anos para mais ou para menos na pena, Bruno. Então, mais uma vez, é uma coisa que nos remete à atenção, vamos ficar atentos para ver qual vai ser a escolha da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, acaso venham condenações. Uma entrevista importante aqui na Jovem Pan com o especialista, o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, doutor Gustavo Sampaio, a quem eu agradeço a gentileza por conversar com a Jovem Pan e nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse julgamento histórico que deverá acontecer no Supremo Tribunal Federal ainda esta semana. Muito obrigado, espero que a gente volte a conversar nos próximos dias ainda sobre o mesmo assunto. Doutor. Eu que agradeço, satisfação minha, Bruno. Vamos acompanhando o decurso dos fatos. Bom jornal, bom domingo. Ótima tarde, excelente final de semana.